Fala pessoas, dia 18/4, terça-feira, e vamos às notícias que hoje tem umas coisas muito interessantes, porque Lula critica jogos de tiro em discurso, resulta nessa violência. O presidente do Brasil culpou games por recentes casos de chacina nas escolas e chamou de porcaria. É legal que agora os lacradores que fizeram maior propaganda, né, falaram assim tanto do Lula, acharam ele incrível, por favor, faça o L você também, jovens. E chegou pros jovens e falou que o Lula era o melhor para os games. Agora estão dizendo, fique tranquilo, você daria uma bronca no Barba para ele repensar esse papo. No fim do dia ele vai estar instalando o codezinho no PC da Alvorada. Vai sim, com certeza. Até porque ele foi na China. Na China, se você ver como é lá, os gamers são tratados hoje, nos últimos tempos, porque a China ela dá muitos jogos de graça pela Epic até, para todo mundo. Mas lá na China tem até webcam filmando a criança ou o jovem jogando, porque se ele passar de um certo ponto, ele é punido. É assim que funciona na China. Pode ser que funcione assim no Brasil. O discurso tá alinhado. Hoje a molecada joga com gente de outro país, passam noites jogando e tudo isso resulta nessa violência no meio das crianças, diz o Lula, né? Não tem jogo, não tem game falando de amor. Tem alguns, ele não conhece, mas tanto faz. O importante é que ele vai conseguir levar esse papo pra frente. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. É cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo da molecada. O meu filho, o filho de cada um de vocês. O meu neto, o neto de cada um de vocês. Eu duvido que tenha um moleque de 8, 9, 10, 12 anos que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E é assim que ele trata, um discurso quase parecido com o dos anos 90. Filho discorda de Lula e diz que pai generalizou ao associar videogames à violência nas escolas. Pode ficar tranquilo, né? O filho do Lula aí pode ficar tranquilo que nada mudará a ideia, porque isso é um alinhamento, tudo bem alinhado. Assim como os sites de animes foram derrubados pelo governo Lula. Também foi estratégico. Não pense que foi algo assim, nunca os sites de animes, na verdade, tiveram problema. Do nada, os sites de animes foram derrubados. Bem nesse governo, uma das primeiras coisas feitas no primeiro ano, começo do primeiro ano. Por quê? O governo volta atrás e afirma que não vai mais taxar compras internacionais de até $50. E aí, recuaram, né? Falaram assim, não, mas isso aí tá errado, né? O Lula falou que tá errado, mas a Natália pergunta, mas não era mentira? Segundo a primeira-dama, FN e tantos outros, falou que era mentira, mas do nada estão recuando da mentira. Então, governo recua e mantém isenção para compras internacionais entre pessoas físicas de até $50, diz Haddad. Ministro da Fazenda afirmou que o presidente Lula pediu recuo e reforço na fiscalização para coibir irregularidades. Como é recuo e reforço? É a mesma coisa, ir para trás e para frente? Ficar e ir embora? Como é que funciona esse papo? Uma coisa que eu falo para vocês. Com certeza, mudanças já foram feitas e serão aplicadas, por mais que falem, não vai mudar absolutamente nada. Você pode ter certeza que suas comprinhas vão demorar mais, muitos serão taxados, tá? Por mais que o pessoal falou que não, isso não existia. Recuo no fim da isenção de compras internacionais até $50 é vitória de Janja no governo Lula. Ou seja, estão passando pano pra Janja, né? Porque ela falou uma besteira e o pessoal tá tratando ela como heroína. Fernanda Haddad revelou o poder de Janja no governo Lula. Que poder? Ela falou besteira. Janja sobre taxar Shein e Shopee. É para empresas, não para o consumidor. Isso aí que pegou mal. Críticas à explicação de Janja ajudaram Lula a desistir de taxar a Shein. Não ajudaram. Tiveram que dar aquela passação de pano absurda. Porque ela falou que é só empresa, mas as pessoas já percebiam que o negócio ficaria feio. Governo exclui aportes em estatais, enfermagem e série de itens de limite de gasto de arcabouço. Ué, mas não tá com um monte de taxa nova? Imposto para todos os lados e vai excluir aportes? O que acontece? Para onde vai o dinheiro então dessas taxações todas? Navios iranianos no Rio, visita a fábrica de Huawei e mais 5 vezes que Lula se contrapôs aos Estados Unidos, né? Aí estão fazendo essas matérias e como é que a esquerda responde nos comentários? Brasil é quintal dos Estados Unidos? Temos que dar satisfação? Isso é tão anos 50? Pois é. Como eu falei no meu Twitter e repito aqui, na época que eu estava, olha gente, não tem santo nessa história. Tem o pessoal ovacionando o Putin, Carlos Bolsonaro colocava memes lá do Putin andando, né, com a imagem achatada, musiquinha animada, todo mundo achando que o Putin era herói. E agora vocês têm que concordar com o Lula então, porque se vocês apoiavam o Putin, vão parar de apoiar o Putin só porque o Lula agora demonstrou aí uma neutralidade falsa, né? Porque na minha opinião está muito mais para vermelho do que qualquer coisa, tanto que foi a China e o Lavrov vem aqui
e achou tudo muito incrível. Ucrânia convida Lula a visitar Kiev e compreender a realidade da guerra. Lógico que o Zelensky quer ficar muito irritado com isso aí e chamou o Lula. Será que ele vai? Duvido muito. Ucrânia refaz convite a Lula para compreender guerra. Putin também quer visita do presidente que já pediu há muito tempo. Foi visitar o Xi Jinping, tá tudo bem alinhado. Mas eu acho que não vai tão cedo, porque após crítica dos Estados Unidos, Lula condena a violação territorial da Ucrânia. Deu uma diminuída, como eu falei para vocês no vídeo passado, ele pode até dar uma diminuída no discurso. Ele empurra e depois fica um pouco mais piano. Porque para não ficar algo tão agressivo, né? Falsa neutralidade, porque é assim que funciona. A geopolítica tem que ser devagar as coisas. Lula ameniza tom e diz que Brasil condena a violação da integridade territorial da Ucrânia e assim ele vai manter durante o tempo, mas tudo vai em direção ao vermelho, tá? A porta-voz da Casa Branca reage às falas de Lula sobre guerra na Ucrânia. Não era um tom de neutralidade, ela chegou aqui e falou. O tom não era neutro e não era verdade. Falou que era mentira, tá? Por mais que quer manter aí, né, a força de relações Brasil e Estados Unidos, porque os Estados Unidos demora muito. Quando o pessoal da direita americana fala, por favor, democratas, vocês estão sendo enganados pelos chineses. Vocês vão apanhar dos chineses, não fizeram nada. E aqui o Brasil também, o Lula está fazendo o que quer, está detonando os Estados Unidos, não, é mentira, não é real, mas ainda confiamos na relação. Claro que tudo vai mudar, né? Está só começando aí a divisão da esquerda no Brasil e no mundo. Comunidade internacional pode afastar-se de Lula, alertam embaixadores estrangeiros. E opinião do Estadão, loquacidade responsável de Lula, né? Uma fala irresponsável de Lula na China põe em risco a imagem do Brasil como neutro em grandes conflitos, sem que o país tenha ganhado nada, a não ser desconfiança ocidental. E a mídia, que a gente sempre viu aí, como os influenciadores, né? Não, votem no Lula. E os gamers também votem no Lula. Acho que só o Fallen, né, do cenário CS conversava com o Bolsonaro, mas todos eles, né, tinham muito medo de apoiar Bolsonaro, porque a mídia, né, a mídia gamer acabaria com qualquer um, mesmo que o Bolsonaro apoiando os gamers. E o Lula era o grande salvador. Só que agora as coisas mudaram completamente, porque a gente avisou que isso aconteceria, né? Infelizmente a gente avisa, a gente alerta, mas é aquilo, sempre o Brasil é muita festa, piadinha, né? Enganação, gente oportunista, falar o tão PT voltou. E o Lula diz, não se pode transformar escolas em prisões de segurança máxima. O pessoal tentando defender as crianças, colocar policiamento, né? Porque a gente tem um cenário estranho acontecendo. Em 10 dias, 225 pessoas foram presas por suspeita de ataques a escolas. A gente vê algo estranho. E o Lula acha errado ter policiamento. Como assim? Então você prefere manter as crianças aí num cenário de perigo, né? Que pode aparecer um louco do nada, do que colocar policiais, colocar câmera, né? Detector de metais. É para segurança das crianças, nunca é demais, né? Já que vai cobrar um monte de taxa, imposto extra, investe isso aí. Por mais que a gente já paga 50% a 60% do nosso ganho anual, vai para o Estado. Não sei se vocês sabem. Não sei se você vai no mercado e, presta atenção, uma dica aqui que pode mudar a sua vida. Quando você for no mercado, pede a nota depois, né, vê as suas compras e olha lá embaixo a porcentagem de taxas de imposto federal, né, e estadual. Dá uma olhada e vê o quanto do seu dinheiro não vai para os produtos e para o governo. Aí você começa a mudar a sua visão. Uma diquinha básica. Governo vai taxar lucro de sites de aposta em 15%. O ganhador deve pagar 30%. Mais uma taxa. Aí os sites de aposta pagaram 15%. E o ganhador, por exemplo, você deu uma sorte grande. Foi lá o seu time, fez aquela aposta, ninguém acertou o jogador, o tempo, o placar, e você acerta e ganha 100 mil reais. 30 mil é do governo. É isso aí, né? Os móveis das Casas Bahia da Janja não se pagam sozinho, diz o Gus aqui no Instagram, né? Mas olha só como o Júnior Celso fala. Todo mundo tem que pagar a conta, não tem essa de isenção pra ninguém. Quer apostar? Tem que pagar. O pessoal que quer moleza sempre vai reclamar, mas não tem essa. Estão certíssimos. É aí, esse cara aqui deve gritar bastante fazendo L. Quero pagar mais impostos. É isso que deve falar o dia todo. Pagamos mais impostos, é isso que a gente gosta. Eu não gosto, né? Porque, sinceramente, o retorno é muito pouco. Quanto menos imposto, melhor. Ministro da Agricultura define como crime invasão inaceitável de área da Embrapa. Ué, tá acontecendo. Ministro de Lula condena invasão de terras produtivas? Ué, tô muito estranho, né? Mas mesmo assim a MST dá início ao Abril Vermelho com invasões de 10 fazendas. Não sei como vai ficar, mas o MST, como eu falei, a esquerda vai ter esse atrito aí nessa questão do MST. Eu vou só observar, porque isso é muito triste, tá? É muito triste. Barroso com Lula, não vou ser insultado se votar contra o interesse dele, porque a esquerda é um pouco mais sutil, né? E o pessoal brasileiro, como diz a Dani, é perfeito. O Bolsonaro foi o único, é inacreditável. Graças ao bom Deus, durou só um mandato.
E a maioria dos brasileiros são assim. Um político, que ela, na verdade, nem é um político, o cara foi colocado no cargo, ninguém votou nele, ninguém escolheu ele, está falando algo e o pessoal bate palma, sem saber o mínimo de política. Por isso que eu falo, é tão complicado falar de política no Brasil. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia. E aí quando aparece a Globo, aparece algumas notícias, fala de leite condensado, fala de uma fala ou outra, pesa demais a mídia num negócio só, o brasileiro acredita. Sendo que tá todo mundo, né, envolvido no grande esquema. O Brasil é muito mais bandido do que a gente imagina, né? Moraes vincula 2 filhos de Bolsonaro e 14 deputados a golpe, na questão do 8 de janeiro. Os 2 filhos são o Flávio e o Eduardo. Falei, a perseguição não vai parar. Bolsonaro diz a aliados que quer ser candidato ao Senado em 2026, mas talvez nem isso ele consiga. Né? E eu, sinceramente, Senado, mais um, pode ser que ajude, mas eu acho que nessa questão como ex-presidente, talvez ele falando, pronunciando, daria mais retorno do que estar no Senado. No Senado, muita gente entra lá e some, você nunca mais vê. PGR desiste de arquivamento e denuncia Cajuru ao STF por calúnia contra Gilmar. O Cajuru falou muito tempo atrás contra o Gilmar e parece que agora vai ter aí algum tipo de peso aí em cima dele, sendo que o Moro e ele estão na mesma situação. PGR contra o Moro e contra o Cajuru agora, porque falaram contra o Gilmar Mendes, né? TikTok toma seu primeiro banimento nos Estados Unidos, tá? Então o TikTok, que é uma coisa que os Estados Unidos está tentando ao máximo proibir, né? Muitos órgãos do governo lá falam que é proibido os funcionários usarem. E agora Montana, né? Nos Estados Unidos, o estado de Montana está proibindo o TikTok, que é uma das armas da China para fazer uma engenharia social, por mais que as pessoas não acreditam, né? Harry Potter defende mudança de gênero para crianças. O ator que interpreta Harry Potter no cinema diz que os adultos devem confiar nas escolhas das crianças. Então não existe mais esse negócio assim, né, de você criar o seu filho, né? O seu filho cria você. Acho que os caras inverteram a coisa, né? Então uma criança de 7, 8, 9 anos chegar para você, olha, quero enfiar o dedo na tomada. Você tem que pensar, será que o meu filho está certo? Será que os meus anos de experiência não é o suficiente? Devo deixar fazer o que ele quer? Ele quer fazer uma tatuagem na testa do Pokémon? Fazer o Pikachu na bochecha? Vou deixar. É isso que acontece com o mundo, né? Mas é isso. Pessoal, o mundo está louco. Lembrando, o vídeo exclusivo está disponível, um vídeo de 1h30, mas é muito importante. Por mais que pareça a teoria da conspiração, com certeza vocês vão tirar muitas informações boas lá do que está sendo feito com o nosso mundo. O nosso mundo está sendo transformado em um circo. E não é brincadeira, literalmente um circo, tá? Com muitos palhaços. Muito obrigado, a gente se fala em breve. Lembre-se, Pix ou compras na Amazon através do meu link ajuda muito o canal. Lembre-se de manter o canal vivo, ok? Muito obrigado, a gente se fala, até mais.